A Carta de Atenas faz uma crítica importante ao modelo tradicional das cidades. Ela mostra que ao construir edifícios alinhados às ruas e muito próximos uns dos outros, prejudica a entrada de sol e ventilação, criando espaços escuros e pouco saudáveis. Outro problema são os pátios internos, que apesar de pensados para iluminar, muitas vezes são pequenos demais e acabam não funcionando. Como resultado, grande parte das fachadas nas cidades não recebe insolação adequada, o que afeta diretamente a qualidade de vida. Essas críticas influenciaram o urbanismo moderno, que passou a valorizar edifícios mais afastados, melhor orientação solar e áreas verdes, como vemos em Brasília. Por outro lado, cidades densas como São Paulo ainda enfrentam esses problemas com prédios muito próximos e excesso de sombra. Ou seja, a Carta de Atenas continua atual ao mostrar como o planejamento urbano impacta diretamente o nosso bem-estar. Planejar áreas de lazer para a cidade não é um luxo, é uma questão de saúde pública e funcionalidade social. Na arquitetura e no urbanismo, esses espaços são vistos como o respiro necessário para equilibrar a densidade das edificações. Cidades são naturalmente ambientes estressantes. As áreas de lazer atuam como uma válvula de escape. É claro, sempre prezando pela igualdade de acesso, com espaços bem desenhados que garantem que idosos, crianças e pessoas com deficiência possam circular e interagir sem barreiras arquitetônicas. Cidades que ignoram esses espaços acabam se tornando máquinas de morar, frias, ineficientes. A arquitetura de lazer é o que dá alma ao plano diretor. Os subúrbios cresceram sem organização e foram integrados tarde à cidade, o que causou desordem, falta de estrutura e problemas difíceis de resolver depois. O texto destaca a demora na organização urbana, a dificuldade de reorganizar essas áreas por causa das propriedades e os problemas sociais. E também nos mostra que manter essas regiões gera muitos gastos para a cidade. Temos como exemplo as que deram errado, que no caso são as periferias, que cresceram sem controle, gerando falta de infraestrutura e desigualdade social, e as que deram certo, que no caso a gente tem um grande exemplo aqui, que é a cidade de Brasília, que ela foi totalmente planejada antes mesmo da ocupação na cidade. Esse tipo de metodologia funciona, mas quando há organização antes da ocupação e investimento em infraestrutura. Mas não funciona quando a cidade cresce de forma rápida e desorganizada. A dúvida que muitos têm se tem como ser aplicado hoje em dia esse tipo de metodologia? Tem sim, mas isso aparece em cidades mais organizadas e projetos urbanos atuais, mas ainda falha em regiões de crescimento desorganizado. A Carta de Atenas já defendia uma ideia simples. Diferentes fluxos precisam de espaços diferentes. Ou seja, carros e pedestres não deviam disputar o mesmo caminho, porque têm velocidades, escalas e risco completamente distintos. O problema é que, em cidades como São Paulo, essa lógica não foi aplicada de maneira consistente. O carro domina o espaço urbano, enquanto o pedestre enfrenta calçadas estreitas, interrupções e travessias inseguras. Na prática, os fluxos são misturados de forma desorganizada, aumentando o risco e reduzindo a qualidade da cidade. Já em Copenhague, essa separação é levada a sério. Cada fluxo tem o seu espaço bem definido, com calçadas amplas, ciclovias segregadas e controle absoluto do uso do carro. Isso reduz conflitos, aumenta a segurança e torna a mobilidade mais eficiente. No fim, não é falta de solução, é uma questão de prioridade e escolha de como organizar a cidade desde o princípio. Ao longo da história, a forma de construir mudou muito conforme os materiais disponíveis. Até o século XXI, as casas eram feitas principalmente de pedra, tijolo ou madeira. Como as estruturas eram limitadas, os prédios normalmente não passavam de 6 andares. Com o tempo, novas tecnologias começaram a surgir. No século XXI, por exemplo, o ferro passou a ser usado nas estruturas. Já no século XX, o aço e o concreto armado revolucionaram a construção civil. Isso permitiu a criação de edifícios muito mais altos com dezenas de andares. Mas construir mais alto não depende apenas da tecnologia. Também é preciso pensar na qualidade de vida nas cidades. É importante garantir uma boa iluminação solar, ventilação, ar mais puro e proximidade com escolas e áreas de lazer. Além disso, os prédios altos devem ter espaços entre eles, liberando áreas no solo para parques e espaços verdes. Por isso, o crescimento das cidades precisam de planejamento urbano e regras claras para o uso do solo, garantindo cidades mais organizadas e melhores condições de vida para todos. Segundo a Carta de Atenas, mesmo quando as cidades possuem áreas livres com extensão suficientes, muitas vezes esses espaços são mal destinados e acabam sendo pouco utilizados pela população. Isso ocorre porque, em muitos casos, as áreas verdes estão mal distribuídas, localizadas longe das moradias ou em regiões de difícil acesso. Com isso, esses espaços deixam de fazer parte do cotidiano dos habitantes e passam a ser utilizados apenas ocasionalmente, como nos finais de semana. Além disso, muitas dessas áreas não possuem infraestrutura adequada para lazer, esportes e convivências, o que também reduz o seu uso. Dessa forma, percebe-se que não basta apenas a existência dessa superfície livre, mas sim que ela seja integrada ao dia a dia da população. Quando mal planejada, essas áreas perdem a sua função social e urbana, tornando seus espaços subutilizados que não atendem às necessidades reais dos habitantes.